Olá, bem-vinda à nossa exposição doutrinária de hoje, com o tema Evolução e Felicidade. Nós vamos perceber à luz do Espiritismo qual a comparação que podemos fazer para o ser espiritual na sua evolução e a conquista da felicidade. Deste sonho que é inerente à condição de todos nós, espíritos em processo de evolução. O conceito de felicidade é muito amplo e particular o entendimento de cada ser humano, de cada criatura. Prova disso é a diferença de percepção da felicidade entre as pessoas, que nas mesmas condições materiais e a mesma influência percebe-se a felicidade de forma desigual. Então, felicidade é um estado, um sentimento tal, como diz esse texto, que é amplo e particular o entendimento de cada um. O que significa felicidade para um pode não significar felicidade para outro. Então, as nossas reflexões estão atreladas à evolução do ser e à busca da felicidade. Lá em Eclesiastes já diz que a felicidade não é deste mundo. Mas a qual mundo ele já se referia? Ao mundo das ganâncias materiais, ao mundo das disputas, ao mundo exacerbado do egoísmo, que ainda é uma das chagas principais do ser humano na sociedade atual. Então, enquanto o egoísmo for forte, ele apenas nos dita que primeiro eu e primeiro eu. Então, como ser feliz? Como estar no estado de pacificação espiritual? Na condição mediana em que ainda nos encontramos, na condição moral de espíritos em provas e em expiações. Então, as condições materiais para uns pode trazer muita felicidade. Mas em determinado momento pode surgir um vazio existencial, onde o indivíduo, apesar de ter tudo, ele pode não se sentir bem nem satisfeito. E outros que não dispõem dos bens materiais podem estar numa condição íntima, de tal forma que sinta-se feliz perante a vida. Então, por isso que esse texto nos diz que a mesma influência percebe-se a felicidade de forma desigual. Os indivíduos podem possuir, ter, temporariamente, a igualdade dos bens materiais, mas cada um sente-se de uma forma diante do que nós chamamos de felicidade. A felicidade, no entanto, é uma conquista íntima, e a doutrina espírita nos fornece os esclarecimentos necessários para a nossa conscientização a respeito de como conquistá-la, como descobri-la, como usufruir. Então, o estado íntimo é um estado de consciência. O que estamos fazendo para conquistar, para adquirir, para descobrir a felicidade? Então, a doutrina dos espíritos, em primeiro plano, vem nos despertar para os princípios naturais que fazem parte da vida, como a existência e manutenção da natureza, por uma causa suprema, uma causa inteligente. E nós, espíritos, fazemos parte dessa natureza porque também somos criados, emanados por essa causa universal, inteligência suprema, que nós chamamos Deus. Então, enquanto espíritos, estamos jornadeando pelo universo, habitando corpos materiais para que possamos desenvolver em nós as potencialidades divinas que estão em semente, em germe, latente, e são desenvolvidas a partir do momento das nossas boas ações. Então, de onde viemos, para onde vamos, porque aqui estamos, o que estamos fazendo para melhorar a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, a nossa condição social. Ter vida plena e abundante, como nosso mestre e irmão Jesus de Nazaré afirmou: eu vim para que todos tenham vida, e vida plena e abundante. Possuir vida vai muito mais além do que apenas as buscas das necessidades materiais.
que nos são úteis e necessárias enquanto estamos, lógico, num plano material utilizando um corpo que necessita de manutenção. Então, as leis imutáveis que essa doutrina nos revela com muita categoria, com muita propriedade, regulam e sustentam todo o universo, com precisão e inteligências irretocáveis. É a lei de Deus, que a doutrina espírita chama de lei natural. Então, a lei natural é emanada do Criador, mantenedor da vida, causa primeira de todas as causas, responde aos espíritos na primeira questão que Allan Kardec organizou no Livro dos Espíritos, que é o livro básico, o carro-chefe do esclarecimento da vida através do Espiritismo. São imutáveis porque se estabeleceram através da organização divina, da ordem de Deus, e sustentam todo o universo. A harmonia que existe no universo, entre os seres da natureza, entre as leis que regem todos os mundos e todos os seres, chamada de lei natural. Existe, mantém, organizada, não se modifica, e todos os seres estamos a ela inseridos com ela, porque os Espíritos disseram que as leis divinas, quando Kardec pergunta, estão inscritas em nossa consciência. Então é marca de Deus que a felicidade será conquistada, será descoberta por todos os seres que fazem parte desta grande obra da criação. E o nosso mestre, irmão Jesus de Nazaré? Jesus sintetizou a lei de Deus em lei de amor, na forma de fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Por isso se resume na prática da caridade segundo Jesus. Então, fazer ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Como todos nós desejamos o bem, seremos todos beneficiados com esse bem quando desejamos para nós e ao mesmo tempo doando para o outro. Lembro-me dos apóstolos reunidos com Jesus em casa de Simão Pedro. O Espírito Ney Lúcio nos conta no livro Jesus no Lar. Em certa feita, um deles perguntou ao mestre: Mestre, qual a condição para ser feliz? E o mestre diz: Como tu entende a felicidade? E esse discípulo dizia: Eu gostaria que as pessoas me aceitassem como sou, me respeitassem na minha forma de agir, convivesse comigo em harmonia, para que pudesse eu me sentir feliz. E o mestre diz para ele: Respondeste muito bem, mas a busca principal da felicidade é justamente cada um fazer ao outro aquilo que gostaria de receber do outro. Então, se assim você pensa, se assim você espera do outro, doe primeiro para o outro, faça ao próximo o que gostaria de receber dele. E a lei natural, operando incessantemente, fará com que a cada um seja dado segundo as suas obras. E a felicidade estará instalada no íntimo de todos os seres, e como no íntimo de todos os seres estará estabelecida na morada planetária, nesse grande educandário que se chama planeta Terra. Então ele sintetizou na lei de Deus em lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. E a prática da caridade nos é necessária quando o Espírito nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E ele diz: se os encarnados soubessem o bem que a prática da caridade proporciona, e diz: foste tu de virtude divina, que me proporcionou na terra, enquanto aí estive, os melhores momentos da minha vida, pela prática da caridade para com o outro. Lembrando que o Mestre já nos ensina, ensinava e continua ensinando. Quando fizerdes a um desses pequeninos e necessitados, é como se fizesse a mim mesmo. Vestiste, alimentaste, visitaste, e o Espírito nos chama a atenção que principalmente aqueles que necessitam, que estão no anonimato. São as necessidades que estão
guardadas e que os indivíduos não vão em busca por uma série de fatores. Então, a prática da caridade nos deixa num estado interior de consciência cumprida, dever cumprido perante a consciência. Então, ele sintetiza na prática da caridade, fazer ao próximo o que nós gostaríamos e queremos que o próximo faça para conosco. Essa lei é natural. É a lei que já rege os mundos superiores, os mundos felizes. E nós, espíritos na Terra, estamos caminhando para a construção deste mundo feliz no íntimo de cada um de nós. A felicidade se resume no BIP. Como está o nosso BIP? BIP. B, benevolência para com todos. I, indulgência com as imperfeições dos outros. E P, perdão das ofensas. O Livro dos Espíritos no item 886, questão 886, quando eles respondem que a prática da caridade, a harmonização espiritual, o íntimo de cada um de nós, estará se sentindo organizado e pacífico quando estivermos atuando com o nosso BIP. Benevolência para com todos, não somente para com aqueles aos quais nós gostamos, nos afinamos, ou sejam dos nossos relacionamentos de amizade, ou sejam familiares. Não. A lei de Deus é para todos. Benevolência para com todos. E a indulgência com as imperfeições dos outros. Assim como nós desejamos que sejam indulgentes para com as nossas imperfeições. Porque nenhum de nós atingimos ainda o estado de perfeição a qual estamos destinados. Então, até lá, precisamos ser indulgentes para conosco e para com o outro também. E o grande desafio, perdão. O perdão das ofensas. Lembramos de Pedro, quando pergunta a ele, ao Mestre Divino, Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofende? Será até 7 vezes? E o que é que o Mestre responde? Não te digo que até 7 vezes, mas amplie essa quantidade. 70 vezes 7. Significado dizer que não é também 490, que não teríamos nem tempo para a contagem. Mas o Mestre veio nos trazer a mensagem que o perdão deve ser doado, emanado de nós sempre, já que houve a ofensa. O importante é que não haja ofensa, é que não nos permitamos ser ofendidos, mas no estágio em que nós nos encontramos, já que nos sentimos ofendidos por algo, por alguém emanado de algum outro ser, outro irmão, nos esforcemos para libertarmos desse sentimento, desse jugo, porque o perdão faz bem a primeiro aquele que doa, porque desalgemamos aquele momento infeliz que aconteceu na vida de alguém, quando oramos por aqueles que nos perseguem, caluniam e desejam mal, como é a recomendação do Evangelho de Jesus para conosco. A nossa felicidade. Como está a nossa felicidade? Onde se encontra a nossa felicidade? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, teve a oportunidade de perguntar aos espíritos venerandos que compõem a equipe do Espírito Verdade, na questão 920 do Livro dos Espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E eles responderam não, pois para isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, do homem, entendamos o espírito, quer esteja na roupagem espiritual física masculina ou na roupagem espiritual física feminina, porque tudo que vem de Deus emana do sagrado. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. A pergunta foi felicidade completa. Todos nós sabemos que não, mas é impraticável e impossível. No mundo onde existe dor, sofrimento,
gente passando fome, corrupção, desamor, violência, de toda ordem. Ninguém pode ser feliz completamente. Temos momentos de felicidade, de alegria, de prazer, de agradecimento sempre pelo dom da vida e a oportunidade de sermos tão felizes quanto possível na Terra, que vai depender das nossas buscas, do nosso estado evolutivo, do nosso conceito e percepção do que seja felicidade. No início deste trabalho comecei dizendo que depende do indivíduo. O que é felicidade para um não é felicidade para outro, porque isso varia de indivíduo para indivíduo, de espíritos em processo de evolução na Terra. E depende do patamar, do degrau evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. Por isso que os espíritos respondem taxativamente não. A completa felicidade ainda não é do íntimo e da consciência dos seres espirituais que se encontram em mundo de provas e expiações. Porque os mundos que estão em provas e expiações são os nossos íntimos, devido às experiências passadas. Estamos na necessidade de nos depurarmos através das expiações e, ao mesmo tempo, estamos sendo provados todo dia e toda hora na nossa existência para oferir valores diante da vida e do aprendizado que nós já realizamos nessa escalada espiritual. De modo que a felicidade existe na razão do progresso espiritual já realizado. Alguns seres têm prazer em trabalhar pelo próximo, em auxiliar no cumprimento das leis divinas, em toda ordem, em toda parte em que se encontrem. São os espíritos que já purificaram-se de tal sorte, de tal momento, de tal alegria e prazer de trabalhar pelo bem do outro, que ainda não alcançou esse estado de felicidade. Está na consciência. Então a felicidade existe na razão do progresso espiritual já realizado. Felicidade na Terra resulta de 3 vertentes, segundo o ponto de vista de alguns estudiosos desse assunto, que trouxe para as nossas reflexões neste dia, nesta hora, neste momento em que estamos no planeta Terra vivenciando uma pandemia do coronavírus, o novo coronavírus, o Covid-19. Se já passamos por outros momentos como espíritos, não lembramos, porque graças ao arquivo do esquecimento do passado, que o Pai utiliza para o bem de seus filhos e de suas criaturas, estamos nós agora, nesse momento sim, 2020, estamos ainda vivenciando este momento. Então eles nos dizem que passa por 3 vertentes a felicidade no mundo de provas e de expiações, em estado de experiências humanas que nós todos nos encontramos. Primeiro, depende de quê? A forma com que nos relacionamos com a posse de bens materiais. Quanto mais nos desgastamos para conquistá-los e mantê-los, mais nos afastamos da vivência dos valores espirituais. Devido ao estágio que nós nos encontramos, o estado é normal, não é defeito ainda não ter alcançado a plenitude, nós estamos caminhando, porque é meta de Deus para todos. Como nos relacionamos com a posse dos bens materiais? Muitas vezes os indivíduos canalizam todas as suas expectativas, todas as suas energias para conquistar, para ganhar, para guardar bens materiais. E aí nos afastamos, esquecendo que ninguém pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, já nos disse o Mestre Jesus de Nazaré. Nos afastamos da vivência dos valores espirituais. E aí lembramos da passagem do jovem rico, o mancebo rico, que procura Jesus no centro da cidade de Cesareia e diz para ele: mestre,
O que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Para conquistar a paz, para conquistar a felicidade. E Jesus disse: seguir, conhecer os mandamentos que foram trazidos no passado por Moisés, que compõe a lei divina. Quais? E o mestre lembra para ele. Entre eles se encontra o maior de todos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como se fosse nós próprios. E ele diz: isso eu já faço, mestre, o que ainda me resta fazer? E o mestre, conhecendo o íntimo, o espírito que estava diante de si, porque ele tem a capacidade de conhecer a todos nós intimamente, ele disse ao jovem rico: então, já que cumpres a lei e os mandamentos desde jovem, desde adolescente, vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres, numa forma de caridade. A caridade material fazendo com amor. Depois vem e segue-me. O jovem tomou um susto. Entristeceu intimamente, lembrando que possuía os melhores bens, os melhores perfumes, os melhores óleos para banhar-se ao corpo físico, as melhores residências, ouro, pratas, diamantes, alimentações fartas e saudáveis, as melhores companhias daqueles que o banqueteavam, tendo o prazer do retorno do banquete. E no íntimo ele se entristeceu. E o mestre olhava para ele amorosamente, como olha para todos nós quando nos convida, para que possamos segui-lo, para divulgar o reino de Deus para as criaturas. Conta-nos a irmã Amélia Rodrigues que o indivíduo naquele momento, aquele ser, representando todos nós, surgiu um grande momento para a tomada de decisão. Então ele balbucia no seu íntimo: como posso segui-lo agora? Se estou me preparando para mais uma corrida de bigas, onde a cidade ganhará com o meu ganho, porque estão apostando em mim. Já adquiri os melhores cavalos, a melhor biga, para na corrida ser vitorioso. Lembrava da fama, do poder e das coisas materiais. E naquele momento abre mão desse convite de vivência espiritual. O mestre estava oportunizando a ele o desapego às coisas materiais. Nós temos, necessitamos, mas não deixemos que elas nos possuam. E Amélia nos diz que o jovem rico, quase balbuciando, não ousa nem levantar os olhos para o mestre, porque ele já dizia no íntimo: eu conheço este homem. De onde é que eu conheço? Esse olhar me atrai. Esse olhar meigo e suave, como se me devassasse no íntimo. Sinto muito, mestre, mas agora não posso. E sai quase a correr, porque a semana da correria, a semana das bigas, a semana das vitórias materiais se aproximava. E no dia, Cesareia estava em festa. Gente de todo o povoado, de todo o local, de todas as cidades vieram apostar. Vieram trazer ouro e prata para aqueles jovens que estavam correndo para vencer o mundo dos negócios materiais. E alguns julgavam-se felizes com essas conquistas de ordem material. E o jovem mancebo começa a corrida quando a sua biga tomba. E nesse tombar rola e cai e é pisoteado pela própria biga e pelos cavalos que vinham atrás. Silêncio total na arena. E conta-nos Amélia Rodrigues que naquele momento, com o corpo despedaçado, aquele jovem tem a impressão de ainda ver e ouvir aqueles olhos suaves e amorosos, aquela voz suave e tranquila do meigo Rabi da Galileia, dizendo: vem, segue-me, vai, distribui tudo com os pobres, depois vem e segue-me. Porque o reino de Deus para ti começa agora.
E uma mão distende e diz: vem, segue-me. E ele fecha os olhos, o corpo tomba e ele retorna para o plano espiritual. Nesta experiência que todos nós precisamos estar atentos para esse grande convite. Portanto, essa é uma das formas pela qual a humanidade ainda encara a felicidade na Terra. A segunda, a forma com que nos relacionamos com a lei de Deus. Como estamos nos relacionando com a lei de Deus? Desde o momento em que nós conhecemos a doutrina dos Espíritos, que vem nos trazer os princípios fundamentais da vida, Deus como Criador e mantenedor. Se é Criador, porque cria os Espíritos, seres inteligentes do universo, que cria matéria através do princípio material para que o Espírito possa, junto com a matéria, crescer e evoluir. Os mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências, da qual a reencarnação é um processo que permite a todos nós estarmos em contato com a matéria e com outros seres nos diversos mundos que existem no universo. A comunicabilidade dos espíritos, que é uma lei natural. E através da mediunidade, que é um processo particular, nós podemos nos conectarmos com os desencarnados que vieram trazer a mensagem da doutrina espírita, como em outras filosofias também, através da mediunidade. E a evolução é a meta de tudo que foi criado pelo mantenedor da vida e nos mostra Jesus como modelo e guia da humanidade. Lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, qual ser mais evoluído que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E eles respondem: vede Jesus. Então, são os princípios que norteiam a nossa vida. Então, da maneira que estivermos nós nos relacionamos com essas leis, com Deus através dessa lei que não julga, não castiga e nos doa tudo de presente para que nós possamos viver bem felizes. Essa é uma das formas que os estudiosos analisam que depende a felicidade na Terra. E terceiro, de acordo com a fé que se tem no futuro. Porque como seres imortais, todos nós caminhamos para o futuro em busca da perfeição, que resultará em felicidade plena. Então, ter essa certeza em mente, em consciência, a vida futura, o Evangelho nos mostra, dizendo que, se não existisse a vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam sentido para nós aqui no planeta Terra, como grande educador por excelência, que é o nosso irmão maior. Seres imortais, caminhamos para o futuro em busca da perfeição. Então, as experiências humanas que nós estamos tendo no planeta Terra ou em outra localidade estão sedimentando a nossa imortalidade, a nossa consciência, os princípios que regem o espírito e auxiliando-nos a aperfeiçoar todos os potenciais divinos em nós. Como já diz o filósofo teólogo francês Teilhard de Chardin, que no passado escreveu uma grande verdade, que é casada com os princípios da doutrina espírita. E ele nos diz que somos seres espirituais em experiências humanas na Terra, e não ao contrário, que nós somos espíritos sempre, e as experiências humanas vão passar, como estamos vivenciando agora, como estamos reagindo a esse momento da pandemia, com a perda muitas vezes de amigos, de seres ou de familiares da humanidade na Terra. Quantos indivíduos deixaram o corpo físico, estão retornando para o plano espiritual. Aí é o momento do relacionamento com a doutrina. Os espíritos estão deixando o corpo material, mas em perispírito estão vivos, sendo recebidos por Jesus e sua equipe de trabalhadores espirituais desencarnados.
Então esse é o futuro, isso nos consola. E a prece por aqueles que estão ainda encarnados, contaminados ou não, e por aqueles que já partiram. Porque a misericórdia do Pai permite que nós possamos fazer ao outro o que desejamos que o outro faça para conosco. Então a prece, quem não gostaria de receber uma prece de alguém? Então é essa meta que Jesus nos ensina, fazer ao próximo. Essa frase achei muito interessante, de uma autora na internet. Ninguém te impede de ser feliz, a não ser você mesmo. Então o que é que nos impede de sermos felizes? Nada. Busquemos cumprir com a nossa meta. Busquemos cumprir com o nosso planejamento reencarnatório e sejamos felizes. A obra da mentora Joana de Ângeles que diz: desperte e seja feliz. Quando nós despertamos para os princípios que regem a vida, quando nós despertamos para os ensinamentos de Jesus, através do cristianismo redivivo, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, nós estamos buscando a felicidade de uma forma correta. Sem desespero, sem angústia, sem revolta, percebendo que tudo que nos acontece são reações de ações que foram geradas no passado por nós próprios. E é da lei que a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário, que retorna para a fonte geradora que fez com que essa ação pudesse existir. Felicidade é possível, sim. Depende de onde nós estamos focando, para onde estamos focando a nossa felicidade. E a doutrina dos Espíritos, mais uma vez, nos convida à reflexão em torno do ser integral. Espírito imortal que somos, traça diferentes contornos e conteúdos sobre a felicidade. Então aí está, somos espíritos integrais, seres criados integralmente. Na íntegra, todos possuímos igualdade, porque o Pai é o Pai de amor, de justiça e de bondade, que doa a todos os seres os mesmos potenciais, para que possamos desenvolvê-los. E a partir daí, essa reflexão vai nos auxiliar a nos mantermos firmes nesses propósitos. O propósito da evolução espiritual à luz da doutrina espírita. Então, à luz dessa doutrina, que é o Espiritismo, que nos convida sempre a reflexões em torno desse ser integral que nós somos, ela nos traça contornos diferenciados para a felicidade. Por quê? Porque depende do nível, do grau, da escala evolutiva que nós já alcançamos. O Livro dos Espíritos nos apresenta as ordens para nós entendermos aqui no plano material onde nos encontramos na Terra, espíritos de terceira ordem, imperfeitos, com várias classes. Orgulho, vaidade, prepotência, apego, paixões desenfreadas, ignorância, desejo ainda do mal, imperfeição. Deus não cria nada imperfeito, mas nós ainda não desenvolvemos 100%, digamos assim, matematicamente, os potenciais espirituais que nós dispomos. Então essa é a terceira ordem. Características, ainda o mal, a violência, como nós vemos no planeta Terra. Segunda ordem, dos espíritos bons, já mudou o seu patamar. Aqueles que já têm a bondade desenvolvida em si e desejam esse bem, não só para ele, mas para todos. É a característica principal. E na terceira ordem eles nos apresentam a ordem dos espíritos puros, aqueles que têm ascendência sobre a matéria e sobre as paixões. Só existe um. Espírito de natureza integral, onde a felicidade já se faz presente.
Em pureza espiritual, nós conhecemos o nosso mestre e irmão, Jesus de Nazaré, que eles nos apresentam como modelo e guia da humanidade. Então, o norteamento da vida e da felicidade no entorno dos princípios do Espiritismo nos levam a crer e a compreender que todos nós estamos nesse processo. Mas não permaneceremos assim, porque a felicidade é a meta. Então a doutrina nos traz, com essa visão da realidade, eliminam-se muitos fatores que se apresentam como desdita, infelicidade, como os sofrimentos de qualquer natureza, a morte, a saudade, demonstrando que todos esses fenômenos são passageiros ante a grandeza da vida em si mesma. A certeza da imortalidade. É certo que, acredito que nem todos nós já vivemos como seres imortais. Que os medos, os apegos, as emoções descontroladas, tudo isso fazem parte do contexto e do estágio evolutivo em que nós ainda nos encontramos. Mas quando nós lembramos dos princípios que estamos estudando, esforçando-se para colocá-los em prática nas experiências do momento, então esse momento está sendo muito importante para todos nós, para que despertemos para as leis que regem o universo. O afastamento social, a pandemia, a espera da vacina, a fé, a vacina íntima, com a prece, a confiança, as boas ações, os bons pensamentos, para que possamos fortalecer o organismo perispiritual, a mente, e como consequência o corpo material. Também recebe essas organizações do fortalecimento, não só para esse vírus de agora, mas para qualquer outro que possa assolar os corpos na Terra. Então, o sofrimento da natureza, a morte, nós já sabemos, já crescemos sabendo que essa morte é apenas o corpo físico que fica na Terra. O ser continua existindo, continua evoluindo, continua caminhando para a vida. Então, tudo isso descortina para nós a vida futura, que nós todos estamos construindo a partir do presente que estamos vivenciando agora. Na questão 922, Allan Kardec pergunta aos codificadores, aos espíritos que vieram ajudar Kardec na codificação: haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Critério. E eles respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que interessante. Então, tem algum critério para a felicidade humana, das experiências humanas? Para a vida material, aqueles que estão felizes pela busca das conquistas materiais, é o apego, a posse do necessário. Necessitamos, repetimos sempre, como os Espíritos nos orientam. Mas o perigo é querer manter para sempre, que nós não conseguimos. Todos que tiveram riquezas, tiveram que deixar aqui riquezas de ordem material. Então, as riquezas de ordem espiritual, elas são espirituais para o ser, no seu íntimo, na sua íntegra. E caminham conosco onde quer que nós estejamos. Onde está o vosso tesouro? Aí é que está o vosso coração. Ensinamento do nosso mestre. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Allan Kardec no Livro dos Espíritos. A fé no futuro. Fazendo bem, caminhando bem, percebendo que o futuro está sendo construído desde agora para todos nós. Então é nessa caminhada que nós começamos a perceber através desses estudos que realizamos o que é que não é felicidade, que muitas vezes nós confundimos como se fosse, e depois vemos que lá no futuro, lá adiante, não é felicidade porque passou, se diluiu no tempo. Então, algumas reflexões para esse momento também. Trouxe aqui, primeiro, as satisfações que se fruem, mas deixam insatisfação e ansiedade
por novas experiências. Quantas vezes a maioria de seres humanos na Terra passamos por essas experiências? Satisfações, vamos em busca, fruímos. Quando termina, ao invés de deixar no estado de elevação, deixa-nos no estado de insatisfação e ansiedade de acontecer de novo, para que possamos ter prazer. Então, as satisfações passageiras, um exemplo disso são os efeitos dos alcoólicos, das paixões, que deixa aquela euforia. Quando passa os seus efeitos, o indivíduo volta para uma melancolia, ansiedade e o desejo de fazer de novo para se manter no mesmo padrão, como se aquela alegria fosse verdadeira. Fosse uma alegria que vem do espírito, vem do íntimo, mas não é. Segundo, essa ocorrência frustrante trabalha pela inquietação do ser e da constante busca de sensações mais fortes. Porque passou aquela, perdeu o sentido, vai se buscar uma mais forte que possa durar por mais tempo. E aí, de repente, se adquire um vício ao qual o organismo não tinha necessidade, passou a ter para dar prazer ao indivíduo, ao espírito. Então, estamos analisando situações que não são felicidades, porque são passageiras. Nós temos coragem de sermos felizes? Ou nos falta coragem para ser feliz? A coragem de ser feliz. De que é constituído mesmo a felicidade na visão espiritual? A felicidade constitui-se do bem-estar, que deflui da consciência de paz, fruto natural dos pensamentos edificantes que levam aos atos retos e dignificadores. Então, o que constitui felicidade e bem-estar? Consciência de paz, consciência tranquila, pensamentos edificantes, atos saudáveis para nós e para o outro, que nos deixam um estado íntimo que ninguém pode transferir, porque é pessoal, é individual e é intransferível. Então nos deixa em estado de consciência, eu fiz o que foi possível, estou feliz por isso intimamente. E aí nós começamos a perceber as características da felicidade. Como o tema é um tema bem relativo ao nível de cada um, outras interpretações, lógico, serão trazidas para nós no contexto em que nós vivemos, porque é preciso que assim seja. Primeiro, característica da felicidade. Número 1, espontâneo prazer de servir, de ser útil, de ter o tempo preenchido com preocupações, entre aspas, na verdade são ocupações não desgastantes, que não deixe o ser desgastado, aflito, ansioso, dizendo muitas vezes que está se fazendo caridade. Quantas vezes meia dúzia de pessoas se reúnem para atender a um grupo e as discórdias são tão grandes para realizar a caridade material, que são as doações, que quando termina, estão todos desgastados e insatisfeitos. Então, precisamos fazer reflexões. O que eu estou fazendo está me fazendo bem? O que eu estou dizendo que estou fazendo para o outro está fazendo bem a mim? Que a lei é assim. Ama teu próximo como o mestre, como a ti mesmo. Então, preciso amar, sentir, saber o que e transferir naturalmente. Porque o processo é natural, é contínuo. Então, prazer de servir e de ser útil. Toda ocupação útil é trabalho, já nos dizem os mentores espirituais. Segundo, outra característica da felicidade. A felicidade desconhece o medo de perdê-la, porque não tendo uma conotação física, desenvolve-se no plano da estesia, da emoção elevada, da satisfação de estar-se bem consigo mesmo.
Então, não perdemos a paciência, não perdemos a felicidade. Quantas vezes nós dizemos, pô, fulano tirou minha paciência, eu estava tão bem, não é verdade. Porque o que é conquista nossa, ninguém tira. Se estamos pensando assim, é porque ainda não somos pacientes, estamos em exercício, em treinamento. A felicidade também. Medo de perdê-la, não, já conquistamos. Consciência tranquila, dever cumprido, serviço no bem, a satisfação de estar bem consigo mesmo, independente das opiniões dos outros. Porque o íntimo de cada um de nós, só Deus conhece. Nosso anjo de guarda é Jesus, que conhece todas as ovelhas que o Pai a ele confiou. Temos urgência em nos ajustarmos aos padrões do Evangelho de Jesus, caso queiramos gozar de felicidade aqui na Terra. Por isso que ele veio. Eu vim para que todos tenham vida plena e abundante. Porque eu sou o caminho da verdade e da vida que conduz os seres ao aperfeiçoamento, ao aprisco do Pai, Criador e mantenedor da vida, para o qual todos nós gravitamos, estagiando na Terra, no plano material, retornando à Terra no plano espiritual, como viajores do universo, para a conquista de nós próprios através do conhecimento. A conquista e a descoberta da felicidade. Para isso, nós dispomos de grande material, que é o Evangelho de Jesus na Terra. A mentora Joana de Ângelo nos traz aqui uma mensagem importante como todas as outras. E ela nos diz assim, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro Lições para a Felicidade. É verdade que não se pode desfrutar de felicidade plena durante a jornada carnal. No entanto, por meio de atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes originadas em suas existências transatas. Então ela confirma como responder os espíritos. Não é possível felicidade plena ainda no estado e no estágio evolutivo que nós no planeta Terra nos encontramos. Isso é verdade. Plena durante a jornada carnal. No entanto, nos diz a mentora, por meio dos atos morais, cada pessoa pode atenuar as aflições que decorrem das experiências infelizes que foram geradas no passado distante ou no passado próximo. Que a misericórdia divina, através do esquecimento desse passado, acoberta em nós, para que possamos perceber as aflições, mas não sabemos as causas ainda. Mas continuemos trabalhando no bem, que fazer o bem faz bem, o bem é a meta. Já nos dizia nosso irmão Chico Xavier, o bem que tu fazes hoje será teu advogado hoje, amanhã, depois, em qualquer época. Então será uma nova folha de serviços prestados, diz o irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico. Aqueles que trabalhamos no bem hoje, independente das experiências passadas negativas, quando formos apresentados ao juiz, que é a própria consciência, já apresentaremos uma nova folha de serviço e isso atenua as necessidades afligentes do passado. Que o bem que tu fazes hoje será teu advogado amanhã em qualquer lugar. Então é o bem que estamos fazendo, planificando o projeto de ações novas no planejamento reencarnatório que nós estamos vivenciando agora e buscando sintonizar com ele, para vermos se as nossas ações estão dentro do cronograma. Como saber? Certa feita ouvi alguém perguntar para um expositor num curso que nós estávamos fazendo, e ele falava justamente sobre isso, sobre o planejamento reencarnatório, que precisamos perceber se estamos no caminho certo. E uma pessoa perguntou, como eu vou saber? E ele fazia a seguinte reflexão,
Analisa o que estás fazendo agora na vida, com a vida e pela vida. Para ti e para com o próximo, está te fazendo bem? Quando termina determinadas ações, determinadas atitudes, determinados atos, eles lhes deixam no estado de pacificação íntima ou de angústia, de infelicidade, de desprazer. Quando pensas no dia seguinte, nas suas ações, com vontade, com fé, com esperança, tenha certeza de que estarás no caminho certo. Mas mesmo assim, quando houver dúvida, que possamos estar em contato com o nosso anjo guardião, nosso amigo espiritual, e orar para que no encontro com ele, durante a manhã, durante a madrugada, durante a noite, durante qualquer momento pela inspiração, possamos saber nesse colóquio que é natural, através do desdobramento natural que acontece para com todos nós, e eles vão nos dizer se nós estamos ou não no caminho certo, diante do planejamento que nos foi confiado para o momento de agora. E esses planejamentos vão nos fazer bem sempre. E aí nós continuamos a vida tranquilo. E quem não está seguindo o planejamento está com joguete, para lá e para cá na vida, fazendo as coisas insatisfeito, mudando de coisas a todo momento. Não é isso que eu quero aquilo e vai. Então, com certeza, nós não encarnamos para viver em situações para lá e para cá balanceado durante a existência carnal. Que se deve entender por lei natural. Eles resumiram dizendo: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele, o homem, ou seja, o espírito, enquanto encarnado nas experiências humanas, é infeliz somente quando dela se afasta. Então, quando nós refletimos sobre essa questão do Livro dos Espíritos e a resposta que eles deram, a lei natural é a única necessária para a felicidade do espírito. Nós nos sentimos infelizes porque em algum momento, pelos atos, pelos pensamentos, nós nos afastamos da lei, que é justa, misericordiosa e amorosa sempre, para com todos, que todos somos iguais perante o Pai, perante a obra da criação. E o nosso irmão Emmanuel, no título Evolução e Felicidade, ele nos diz, através da psicografia de Chico, o seguinte texto: atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, cultiva a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Então esse é o grande conselho desse emérito benfeitor, Emmanuel na época desencarnado, Chico encarnado. Hoje, atualmente, pelas informações que temos, os papéis se inverteram, Chico no plano espiritual dos desencarnados, Emmanuel já encarnado, vivenciando as experiências da pandemia, como nós estamos vivenciando. Mas escreveu esse texto, quem sabe ele mesmo não vai lê-lo. Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão, que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor, e não existe amor sem responsabilidade fora das leis de Deus. Evolução e felicidade é o tema. Então, que nós sejamos felizes, busquemos ser felizes, dentro dos padrões que a vida nos oferece, que o Evangelho nos oferece, focando nos interesses maiores, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual.
Não vamos abandonar as coisas materiais porque nos são necessárias, mas que as utilizemos com prudência. E aí, com certeza, como diz o Livro dos Espíritos, depende de nós sermos tão felizes quanto possível, mesmo vivendo experiências de provas e de expiações no planeta Terra. Confiemos que o Mestre Jesus, irmão de todas as horas, continua conosco, continuará sempre, nos abençoando, nos fortalecendo e nos envolvendo no seu amor condicional. Muita paz e obrigado a todos e a todas que estão sintonizados agora neste momento com a sua própria evolução espiritual na roupagem física em que cada um de nós nos encontramos. Que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua doce e suave paz. Obrigado.